Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um programa EBD na Web, com a lição de jovens, hoje lição de número 7, o aparecimento do anticristo. Muito felizes pela classe de jovens estar estudando escatologia, doutrina das últimas coisas. É um tema muito interessante, a igreja deve compreender esse tema, pois ele fala do seu futuro e é um tema que envolve muitas especulações. É por isso que nós devemos ter um esclarecimento doutrinário acerca disso, para evitar entrar na areia movediça dessas especulações. E se tem uma realidade que envolve especulações, é a realidade do anticristo. Todo mundo quer palpitar quem será, de onde ele vem, se vai ser um político, vai ser uma autoridade religiosa, de que país ele é, se ele já está aí. Como nós sabemos que o espírito do anticristo já opera no mundo, então as pessoas querem determinar já quem é, o que é que ele está fazendo. E é vão. Ficar fazendo essas especulações é vão, porque evidentemente nós não iremos acertar. A Bíblia diz que, se possível for, enganará até muitos dos escolhidos. Então não é algo tão óbvio. É algo que vai surpreender e que evidentemente vai, infelizmente, enganar a muitos. Mas o melhor caminho é conhecer as Escrituras, saber o que vem de Deus e o que não vem, porque neste caminho nós não nos enganaremos. E não devemos estar interessados em saber quem é Ele, porque nós não vamos conhecê-lo. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque nós somos dispensacionalistas pré-tribulacionistas. Meu Deus, que nome grande, o que significa isso? Você sabe. Nós cremos que a igreja não enfrentará a grande tribulação, ou seja, ela será arrebatada, tirada da terra antes da grande tribulação. Como o anticristo vai se revelar durante a grande tribulação, revelar de fato quem ele é, então a igreja não o conhecerá, pois ela já estará participando das bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. Glória a Deus por isso, né? Essa é a nossa crença, essa é a nossa fé, é a razão da nossa esperança, e já estudamos o arrebatamento, então você já vai construindo esse conhecimento com o seu aluno. A lição vai ter um texto dando como base o conhecimento sobre o anticristo na segunda carta aos Tessalonicenses, mas não é somente nesse livro que nós vamos ter textos que elucidam sobre a atividade dele. Lá no Antigo Testamento nós temos Daniel, que é considerado o pequeno Apocalipse, né, do Antigo Testamento, e nós vamos ver lá também revelações profundas sobre quem será este homem e o que ele fará. Se você observar lá em Daniel 7, verso 8, Daniel 9, verso 26 e 27, e Daniel 11 e 36, nós vamos observar que o anticristo já começa a ser revelado, a sua personalidade e as suas ações. Algumas coisas interessantes devem ser chamadas a atenção nesta lição, para que o querido professor dê uma aula que seja bem prática e bem didática. Primeiro, sobre quem é o anticristo. A palavra anticristo, no português, dá uma ideia de algo que é contra. Só que no grego, o anti significa alguém que está no lugar de. Então, poderíamos dizer que o anticristo é pró-Cristo no início da sua atividade. Por isso que ele vai enganar, porque ele não vem com combate, ele não vem com ódio, ele não vem com afronta, ele vem com conciliação, com paz, com diálogo de inclusão, de unidade. É isso que vai enganar. Então, quando falamos anticristo, já pensamos de alguém que está vindo contra as coisas de Deus. Mas inicialmente não. Inicialmente o anticristo é pró-Cristo. E aí nós temos que entender na etimologia da palavra, já vamos observando um pouco do perigo que vai ser a ação desta personalidade. Nós observamos que ele recebe diversos títulos ao longo das Escrituras Sagradas. E aqui nós temos no livro de apoio da lição, de maneira muito bem escrita, inclusive, se você não tem, você pode ainda adquirir esse livro, que também é do comentarista Reinaldo Odilo. Ele nos traz, de maneira muito didática e muito bem resumida, todas as informações que são necessárias para a sua aula. Não precisa também ser uma coisa assim tremenda, ficar divagando horas, debatendo, até porque nós não queremos conhecer o anticristo, queremos conhecer a Jesus, como já foi dito. Mas precisamos vacinar as pessoas de maneira didática, de maneira prática, sobre esta realidade. Nós observamos primeiro que ele é a encarnação do mal.
E por ser encarnação do mal, já podemos dizer mais ou menos o que ele vai fazer. E algumas das suas ações ele vai proferir palavras contra o Altíssimo Deus. Você encontra isso em Daniel 7 e 25. Ele também vai fazer o engano prosperar. Ele vai veicular toda a falsidade, toda a mentira. Também Daniel 8 e 25. Promoverá a abominação da dissolução. Ele vai profanar também o templo do Senhor. Mateus 24 e 15. Negando a perfeita humanidade de Cristo. Não é o primeiro que fez isso. No começo da história da igreja já haviam correntes filosóficas que tentaram, mas ele vai fazer de maneira mais absurda. Segundo a Epístola de João 1,7. E também ele procurará ser objeto de adoração. Ele vai reivindicar a adoração para si, como nós vemos em Apocalipse 13 e 8. E aí nós vamos observar que algumas pessoas, ao longo da história, alguém já pensava que eles poderiam ser tidos como anticristo. Antíoco Epifânio, que foi alguém que assolou o templo, né, sacrificando porcos no templo. Nós sabemos que o judeu ele abomina o porco por causa da lei mosaica. Também General Tito, que vai promover uma matança ali de judeus no Império Romano. Mas esses homens ainda não fizeram tudo o que as Escrituras falavam que o anticristo faria. Então, evidentemente, nós sabemos que ele ainda se levantará. E a grande marca do anticristo é que ele vai pedir adoração, ele vai buscar ser adorado. Então, no início do seu ministério, ele trará uma palavra de justiça social, uma palavra de equidade, uma palavra de igualdade entre os povos, de pacificação, mas vai culminar tudo isso na implantação de uma nova regra mundial, de uma nova ordem mundial, onde também se buscará somente uma religião, um só ambiente de culto, onde esse homem é que será adorado. E aí onde está o perigo, porque muitas pessoas vão se deixar levar por ele. Por que vão se deixar levar por ele? Porque o anticristo enganará a muitos que habitam na terra. E nós temos essa expressão 8 vezes ocorrendo no livro de Apocalipse. Nós estamos colocando aí no rodapé para ajudar você, querido professor. Esses que habitam na terra, nós podemos calcular aí que são bilhões de pessoas, né? Hoje nós já temos bilhões de pessoas habitando na terra. E sabemos que nem todos estão salvos em Cristo Jesus, não confessam como Salvador. Então, esse povo todo não vai ser arrebatado. Haverá ainda muita gente na terra. Não podemos calcular precisamente quanto, mas milhões ou mesmo bilhões de pessoas ainda serão enganadas pelo anticristo. E aí nós vamos observar que essas pessoas estarão na grande tribulação, elas ficarão alegres com a morte das duas testemunhas, essas pessoas adorarão a besta e serão enganadas por ela, estarão unidos à Babilônia e vão ficar maravilhadas com o reaparecimento da besta. São pessoas que vão ser a massa de manobra do anticristo. São as pessoas que vão fazer eco à voz do anticristo na terra, né? Pessoas que vão de encontro ao que a palavra de Deus evidentemente ensinou. E para isso ele vai contar com uma espécie de trindade satânica, tentando imitar evidentemente a Santíssima Trindade. Quem são esses 3 elementos que a Bíblia revela? O primeiro é o dragão, que aparece 13 vezes no livro de Apocalipse, como vocês podem ver aí também na nota de rodapé. O dragão, ele vem com um antítese, poderia falar assim, uma antítese da serpente. Porque a serpente lá no Jardim do Éden, no paraíso, ela vem de maneira sutil, de maneira sorrateira, né? Sabemos que a serpente é o diabo. Ela vem com esse engano que é dissimulado, de maneira que você nem percebe que está sendo enganado. Já o dragão, né, no fim de todas as coisas, ele vai vir mesmo com a força, com a euforia, já vai vir desmascarado, já vai vir mostrando de fato para que veio. E nós vamos observar que de maneira litúrgica, Apocalipse 12:3 diz que ele vem como um dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, além de possuir uma enorme cauda. Então, de maneira alegórica, se mostra aqui a figura de alguém que representa toda a maldade encarnada. A segunda pessoa desta tríade satânica é o próprio anticristo, não é? Que no início da visão da besta que emerge da água, nós vamos aí ver que há uma semelhança dele com o grande dragão. Ele tem aí o mesmo DNA do dragão, eles se confundem, é como sendo pai e filho. Veja como o diabo ele não tem criatividade, me permita a expressão. Ele imita até a relação de Deus Pai com Jesus,
também na relação do dragão com o anticristo. Mas ele vem como uma fera, semelhante ao leopardo, com pés de urso e com boca de leão. Tudo isso pronto para destruir, para devorar, para esmagar os corações e as vidas. Evidentemente que de maneira inicial não é assim, repito, de maneira inicial a ação do anticristo é sorrateira, só depois é que ele vem mostrar para que veio. E por fim, aparece a terceira pessoa deste grupo, que é o falso profeta, que fala em nome de Deus, mas de forma mentirosa. O falso profeta vai ser importantíssimo para a atividade do anticristo, porque é ele quem vai operar sinais, milagres, para que deixe as pessoas maravilhadas. As pessoas vão ver milagres e vão dizer, não, realmente o homem tem poder. Realmente o homem é um enviado do céu, é algo divino, porque nós sabemos como um milagre, como um sinal, tem a característica de enganar muitas pessoas. Então, a ação do anticristo vai ser marcada também por muitos milagres. E é importante chamar a atenção disso, porque o próprio Jesus disse que até os escolhidos seriam enganados. Mas sabemos que tudo isso é apenas uma camuflagem para a propagação do mal, a propagação da impiedade na terra. E o governo do anticristo, ele vai ter também características que são marcantes e que permitem a gente descrever ele de maneira resumida como 2 pontos. Primeiro, que ele terá abrangência mundial. É a implantação de um governo que vai superar União Europeia, Mercosul, OTAN, NAFTA, Liga Árabe, tudo isso. Então, é um só líder dominando todos os povos. Porque essa é a ideia do maligno. Que ele quer é poder, o que ele quer é domínio. Ele quer 2 coisas, é dominar tudo e ser adorado. E são 2 coisas que Deus não dá, porque só quem tem todo o poder e é quem é digno de receber toda a adoração é o Senhor nosso Deus. Mas no ministério, no serviço, no trabalho que o anticristo vai desenvolver, evidentemente alcançará uma abrangência mundial. Só que essa abrangência mundial trará em contraponto um período de sofrimento e de perseguição para Israel. Só que de maneira secundária, porque de maneira inicial ele estabelecerá uma aliança com o povo de Deus. Porque até Israel, que é o povo do Senhor, será escolhido. Vai estabelecer essa aliança de paz até que depois que o anticristo se revela, aí Israel vai observar em quão apuro, em quão estreito o estado está e vai ter que fugir para o deserto, porque todas as nações vão querer lutar contra o povo do Senhor, mas o livro de Apocalipse diz que Israel fugirá para o deserto até que Cristo desça novamente com a igreja e na batalha do Armagedon lute por Israel e dê vitória ao seu povo, como nós sabemos, de acordo com as Santas Escrituras. Isso tudo, queridos irmãos, vem de maneira resumida na lição e você, professor, deve ter cuidado para não perder o tempo tão rico que está sendo ofertado para falar de todos esses pontos. Então, não se detenha somente em algum dos pontos da lição, mas discorra sobre todos eles. Uma dica: esse é um assunto que gera muitas dúvidas, indagações muito interessantes dos alunos. Para que a aula fique fluida, combine com os alunos para que escrevam as dúvidas e depositem em alguma caixa, algum recipiente que você pode colocar ali na sala. E você pede que os alunos estejam atentos à sua exposição. Ao fim da exposição, você lerá aquelas perguntas e responderá. Talvez você vá observar que muitas das perguntas dos alunos já foram respondidas na própria ministração da aula. Então, às vezes, a aula está sendo num ritmo muito bom, o conhecimento está sendo costurado e uma pergunta, às vezes, quebra o raciocínio de outro aluno. As perguntas são bem-vindas, mas elas devem ter o lugar certo. E, às vezes, tem conteúdos que merecem uma linearidade, merecem uma construção que todos acompanhem no mesmo ritmo e, ao fim, você desenvolve esse momento de perguntas e respostas. É uma dica interessante que, se for utilizada, tornará a aula mais fluida, porque às vezes a pergunta é até tão interessante que se perde muito tempo, se investe muito tempo nela e aqueles outros conteúdos deixam de ser falados e eles também não são de só menos importância, tá bem? É importante também chamar a atenção que gráficos são interessantes
para aqueles alunos que aprendem também de maneira visual. E aí nós temos na orientação pedagógica um gráfico extraído da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica que você pode reproduzir, pode levar impresso no papel, ou você pode até deixar algumas colunas em branco e pedir que os alunos vá preenchendo, comparando Jesus com o anticristo. Enquanto Jesus vem com a verdade, o anticristo vem com a mentira. Enquanto Jesus vem com um bom pastor, o anticristo vem como um pastor inútil. Enquanto Cristo humilha-se a si mesmo, o anticristo exalta-se a si mesmo. Por isso Cristo é ascenso aos céus e o anticristo vai ser lançado no inferno. Então, é importante para que o aluno veja a diferença grotesca que há entre o anticristo e o Senhor Jesus, porque evidentemente o anticristo vai querer tomar o lugar de Cristo, mas é debalde. Nós sabemos que, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo a Tessalônica, o ministério, a ação do anticristo já está em ação no mundo. Ele já está em ação. A pessoa em si não se revelou, mas a ação do seu espírito já está aí. E por que o espírito ainda não se revelou? Isso é tremendo. Porque o homem da iniquidade, esse homem da abominação, ainda não apareceu. Porque tem alguém que o detém. E esse alguém que o detém, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Esse texto é tremendo. Isso está no capítulo de número 2, quando Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. E no verso 7 ele diz que o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém a ação do anticristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo deixará de deter o anticristo quando a igreja for arrebatada. Então, como a igreja sairá da terra, o Espírito Santo deixa de deter o anticristo e aí então ele se revela. É por isso que a igreja não vai ver o anticristo. A pessoa do anticristo não vai descobrir quem ele é. Isso é tremendo, porque Deus nos guardará da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Sabemos que na onisciência, onipotência, onipresença do Espírito Santo, ele continuará na terra, mas a manifestação da sua glória, evidentemente, será subtraída, pois a igreja não estará mais aqui, os salvos, mas sim na Canaã celestial. Lembrando que mesmo assim, na grande tribulação, muitas pessoas ainda se converterão. Não haverá pregação da palavra, não haverá manifestação da glória de Deus, mas muitos ainda se arrependerão, muitos ainda serão alcançados, libertos, e alcançarão a vida no Senhor Jesus por causa do arrependimento. Mas aí no verso 8 diz que então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui, a segunda vinda do Senhor, onde todo olho verá, que será a segunda vinda em glória, quando o Senhor vem do céu com a igreja. Então não temos por que nos preocupar, porque o Senhor nos guardará da hora mal, e nós, quando viermos, veremos o anticristo ser suplantado pelo poder do Senhor Jesus, cumprindo aí a palavra, desde a primeira profecia bíblica, quando o Senhor esmagaria a cabeça da serpente. Que coisa tremenda, irmãos, que assunto maravilhoso. Só nos resta dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque nós sentimos que a presença do Senhor está muito perto. A síntese da lição diz que com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. E louvamos a Deus porque o fim está perto. Como nos diz o texto do dia, filhinhos, é já a última hora. Sabemos que o retorno de Cristo é iminente, mas a igreja está pronta, está preparada para participar deste grande dia. E voltaremos com ele para ver o mal ser destruído e o nome do Senhor continuamente ser glorificado. Que Deus abençoe você e que a sua aula seja muito edificante para a glória de Deus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.